Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Conversas na Lua. Hoje temos como convidado o nosso escritor e advogado Alexandre Miguel Mestre. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado. Como é que se define enquanto não só escritor, mas profissionalmente, esse currículo vasto que tem, como é que gostaria de ser reconhecido? Eu tenho alguma dificuldade em dizer que possa ser escritor, depende do conceito. Já escrevi, de facto, diversos livros, quase todos na área jurídica, mas, enfim, sou advogado de profissão, essa é a minha atividade principal. Depois sou docente universitário, dou aulas de Direito do Desporto, que é a área que me envolve e me apaixona diariamente, e tenho algumas obras publicadas. Portanto, no essencial, fui também secretário de Estado do Desporto durante 2 anos. E Juventude? E Juventude, Desporto e Juventude, durante 2 anos, e já tinha sido adjunto de um secretário de Estado também das mesmas 2 áreas. Houve essa atividade política, tenho atividade cívica, mas acima de tudo dedico-me ao direito. Muito bem. E, aproveitando o facto de ser escritor e com essa base académica do direito, foi aqui fazer um trabalho único, calculo que é este livro mais recente, que é Direito do Fitness, correto? É exato, Direito do Fitness. Sim, foi um bocado isso, foi porque na minha atividade profissional, enquanto advogado, tenho vários clientes nessa área e depois também dou formação para quem quer estar no ativo nessa mesma área, e percebi que havia uma lacuna. Havia uma lacuna para os gestores e proprietários dos ginásios, para os utentes, para os próprios técnicos de exercício físico, portanto, os instrutores, os monitores. Há um manancial de situações que têm a ver com a organização, com o funcionamento destas infraestruturas, health clubs, box crossfit, enfim, é um mundo muito fascinante também, e, portanto, achei que deveria escrever um livro orientado para esse leque de profissionais, que são muitos, que trabalham nesta área. Portanto, acabou por preencher essa lacuna e acaba por envolver vários interessados nesse livro, porque, de facto, não só os profissionais, até os próprios utentes, calculo. Exatamente. Questões como os contratos que celebram, contrato de adesão a um ginásio, as precauções a ter, as questões que também, as suas obrigações, os regulamentos internos que têm que cumprir do ginásio, cláusulas de fidelização, situações concretas do dia-a-dia em que o utente tem que perceber que está num espaço que tem um conjunto de regras. Depois também o diretor técnico do ginásio, o técnico de exercício físico, têm funções específicas e, portanto, têm que as desempenhar. Questões como o doping em ginásios, questões como o livro de reclamações, questões de legislação aplicável à própria infraestrutura. No fundo, como é que se devem comportar todos os agentes neste espaço. E há muitas regras, há muita legislação, é muito transversal. E havia pouca informação. E não estava. Era uma lacuna e, portanto, como me apaixonou, achei que podia dar esse contributo e tentei que fosse uma linguagem simples para chegar também ao não-jurista. Foi também essa a minha preocupação. Portanto, há uma linguagem, digamos que adaptada para ser facilmente entendida por todos. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Sabe que nós, os juristas, temos muita tendência, e eu também já procuro não a ter, de escrever para nós. Exato. Escrevemos para nós próprios, para os nossos colegas, para os nossos pares. E isso dá-nos um grande prazer intelectual, mas depois não atingimos, a meu ver, aquilo que é o essencial, que é o grande público, no sentido o cidadão que não tem aquela formação base. Claro. E foi gratificante ver que muitas pessoas me disseram: olha, foi a obra que mais gostei tua, porque me consegui identificar nela e perceber, porque no fundo, de uma forma ou de outra, todos nós já estivemos num ginásio, não é? E tanto quanto sei, é pioneiro também noutro livro que também não havia informação como este. Sim, também tem a ver com as paixões e com as circunstâncias. Em 2008, portanto, no ano dos Jogos Olímpicos de Pequim, escrevi uma obra que depois veio a ser também traduzida pela Cambridge University Press para inglês, do Direito e Jogos Olímpicos. Portanto, tentar também, dentro de uma área que me apaixonou desde criança, não é? Como todos nós, claro. Tudo começou com o Carlos Lopes, no fundo, e a Rosa Mota, apaixonei muito pelo olimpismo, pelos Jogos Olímpicos, pelas regras, os princípios, os valores do Pierre de Coubertin, do Barão e da Olímpia, que também já visitei, portanto, na Grécia, e, portanto, quis também mostrar que há muitas regras. Este de facto, foi um dos momentos desse mesmo lançamento, em que até está ali o Luís Caldas, que foi um atleta olímpico também,
e uma colega sportinguista, curiosamente, a Maria Dias Ferreira, e o Dr. José Manuel Xaber, um especialista em Direito do Desporto. Foi um momento no Comitê Olímpico de Portugal, foi um momento muito interessante, gostei muito, porque também foi inovador e procurou-se discutir questões como a organização dos Jogos Olímpicos, como a Carta Olímpica, como a nacionalidade dos atletas nos Jogos Olímpicos. Foi muito interessante. Guardo muito boa recordação desta obra. E acabou por ajudar muita gente também, tanto numa como na outra. Eu espero que sim. Na altura também tive o feedback de pessoas ligadas ao mundo do olimpismo, ao Comitê Olímpico, à Comissão de Atletas Olímpicos, e ainda hoje, olha, nem de propósito, hoje mesmo, neste mesmo dia, lá está, aqui é o Presidente, na altura o Presidente do Tribunal Constitucional, foi Presidente do Tribunal Constitucional, Cardoso da Costa, do Moraes Charmento, Vicente Moura, portanto isto foi esta cerimónia foi... A Vicente Moura também sportinguista, lá está. Exatamente. Foi realizada na sede do COP. Foi muito interessante, eu guardo muito boa memória. Nem de propósito, ainda hoje mesmo, recebi um artigo de um francês que escreveu sobre a importância da Carta Olímpica. Nós às vezes não ligamos tanto, mas o Comitê Olímpico Internacional tem uma importância tal no dia-a-dia, por exemplo, ao nível do doping, quando nos diz que ninguém pode organizar um evento esportivo, ser sede de um evento esportivo, se não cumprir com o Código Mundial Antidopagem. Tudo isso começa na Carta Olímpica, que é um documento um bocado ignorado, e nós mesmo em Portugal tivemos uma situação, há uns anos atrás, em que, porque não estávamos com a nossa lei totalmente conforme ao Código Mundial Antidopagem, a Agência Mundial Antidopagem disse: atenção que vocês vão ter aqui um evento agora em breve, era a final da Liga dos Campeões, Real Madrid e Atlético de Madrid, se não conformarem a vossa lei com o Código, não podem albergar este evento. E essa Carta Olímpica é muito interessante porque tem todo o protocolo, tudo aquilo que nós vimos numa cerimónia de abertura está lá, tem o processo de candidatura aos Jogos Olímpicos, tem todo o processo de organização dos próprios Jogos, o funcionamento interno do Comitê Olímpico Internacional e dos seus membros, é muito interessante. Quase que diria que é um livro de direito, com as regras todas. Condensadas e criticadas, exatamente. Muito bem. Nesta aventura pela escrita, e ainda falando na sua escrita, são 9 livros publicados. 2, pelo menos, são originais, a comatar uma lacuna que existia. Os outros, o que é que nos pode dizer dos outros? Olha, o primeiro, que foi em 2002, salvo erro, foi sobre no direito eu tenho 2 paixões, o direito do desporto e o direito da União Europeia. Um projeto europeu sempre me apaixonou bastante e já me dedicava bastante ao direito da União Europeia na altura, e surgiu a ideia, por que não escrever sobre a relação entre o desporto e a União Europeia? E a pergunta, o livro era Desporto e União Europeia, uma parceria conflituante, porque de facto são parceiros, mas tiveram aí muitos conflitos. Nós lembramos sempre do caso Bosman como um caso charneira. É interessante porque há estudos que demonstram que muitas pessoas que não tinham noção que têm uma cidadania europeia para além da sua cidadania nacional, através do Acórdão Bosman perceberam que havia uma União Europeia, que havia a circulação de trabalhadores, a não discriminação em razão da nacionalidade, e portanto discorri sobre isso, sobre a circulação de mercadorias, prestação de serviços, concorrência, portanto o binómio do direito aplicado ao desporto no âmbito das regras da União Europeia. São fotografias desse mesmo livro, exato. Está o mais do sportinguista, o Dr. Dias Ferreira, o Mário Saldanha, que foi também sportinguista, que concorreu, inclusive, nas últimas eleições, estou-me a recordar agora, que era o Presidente da Federação de Basquetebol, o José Manuel Constantino, atual Presidente do Comitê Olímpico, o Francisco Sobral, um autor na área das ciências do desporto, foi também no Comitê Olímpico este lançamento, já em 2002. Já passou algum tempo. Já passou algum tempo e outros livros surgiram. Dos 9, qual é o que é a referência para si enquanto escrita? Se bem que é uma pergunta difícil de responder, presumo. São todos bons? Não são todos bons. Fizeram todo sentido naquele momento e ainda hoje fazem. O mercado brasileiro, por exemplo, vejo também esse retorno porque há áreas que eles têm que nós não temos e há algumas que nós temos e que eles também não têm e, portanto, ainda hoje alguns dos livros mais antigos continuam a ser citados e, portanto, os livros não pararam no tempo. Mas eu acho que sempre o último é sempre o que dá mais prazer. O que dá mais gozo e, de facto, teve uma repercussão que eu não pensava e acho que sim, o último direi que... Se bem que o que foi traduzido para inglês, vendido pelo mundo fora, também me marcou. Também. Teve feedback do estrangeiro sobre os seus... Tive feedback do estrangeiro e
e também ganhei um prémio a determinada altura por força desse mesmo livro. Surgiram convites para escrever alguns artigos sobre essa questão do direito e Jogos Olímpicos. Surgiram clientes também por essa força. É interessante isso. E ainda hoje nesse artigo que lhe dizia, numa nota de rodapé, lá estava o livro, isto vale o que vale. Para nós também faz sentido que saibamos que as coisas têm um efeito útil. Ótimo. Para a ciência em particular e, portanto... Para a sociedade também. E para a sociedade. Depois criam-se amizades, porque depois isto gerou... Enfim, em função desse mesmo livro, viajei bastante. Trinidad e Tobago, Argentina, etc. E depois criam-se amizades, há associações de direito do desporto pelo mundo fora, a debater este mesmo tema, citamos uns aos outros, procuramos até espicaçar os outros discordando isto e daquilo e, portanto, a chama está sempre acesa, não é? Para evoluir também. Para evoluir, porque o direito não é estático e também não é dogmático, porque quem disser que tem a razão absoluta... Está enganado. Está muito enganado. É verdade. E há alguma história assim curiosa que essas viagens que fez tenha para recordar agora, através do livro, algum episódio? Não direi que há um episódio em particular. Eu acho que estes livros têm a sua razão de ser também para pôr as pessoas a discutir. Vamos pensar, a legislação sobre bebidas alcoólicas, até que ponto é que se pode condicionar essa mesma questão. Foi uma das questões que eu abordei num dos livros, e isto motivou uma vez um debate no Brasil, precisamente pela questão de que eles iam organizar a Copa do Mundo e tinham um patrocinador da Copa do Mundo que era uma cervejeira, e tiveram que alterar a sua própria legislação para permitir o que proibiam antes, que era a publicidade de bebidas alcoólicas por ocasião dos eventos esportivos. E foi engraçado porque eles, ao invés de permitirem todas as bebidas alcoólicas, apenas permitiram a cerveja. E porquê? Porque entendem que o chopp faz parte da cultura. Aliás, a questão cultural é invocada também com a vaquejada que eles têm, que é próxima com a nossa tourada. Mas o que é interessante nisto, eu acho, é as diferentes culturas que nós, os juristas, temos. E isso é extremamente interessante. Há pouco tempo estive no México, num evento da Federação Mexicana de Direito do Desporto, em que lá estava um jurista do Comitê Mexicano Olímpico do México, e que também deu a visão dele. Eu acho que esta é uma riqueza muito grande. O direito é global e, portanto, o direito do desporto também é altamente internacionalizado, e é esse o gozo que dá também quando se escreve, é sair de portas também. E depois isso tem reflexo em termos nacionais? Essa aprendizagem que vai colher ao estrangeiro? Tem, sem dúvida. Aplica. Eu procuro refletir toda a doutrina estrangeira nos novos escritos que vou fazendo. Também convido muitas vezes, ainda há pouco tempo, numa das universidades onde dou aulas, esteve o meu orientador de doutoramento e outras pessoas que eu considero que sabem muito mais do que eu e que podem vir aqui dar o seu próprio contributo in loco. E hoje, não havia isso na altura em que eu era aluno, há uma facilidade muito grande de chegar a quem escreve. E nós vemos notícia de alguém que escreveu, vamos ao Facebook, ao LinkedIn e temos contactos, e as pessoas têm essa humildade de um desconhecido de Portugal nos contactar, e vamos em frente e trocam-se ideias, organizam-se eventos. E claro, depois isto também traz clientes. Nós, advogados, vivemos dos nossos clientes, vivemos para os nossos clientes e, portanto, os clientes internacionais também são importantes, naturalmente. Já que fala nisso, em termos profissionais, é uma área que tem muito trabalho em Portugal, seguramente. Muito trabalho em Portugal. E é muito transversal, tão depressa se lida com o praticante, como com o intermediário, como com o treinador, federações, clubes, sociedades esportivas, e, portanto, cada dia é um dia diferente. Cada caso é um caso. E cada caso é um caso. E como é que se sente a movimentar nos opostos, no fundo? Porque se está com um atleta, se está com uma federação... Naturalmente que respeitamos sempre a questão deontológica, claro. Não é? Não pode haver qualquer tipo de conflito de interesses, mas naturalmente que nós, o advogado, temos que nos conseguir sempre colocar na posição do nosso cliente. E o nosso cliente tem uma perspectiva
que nós temos que vestir. Se é o praticante que está naquele momento a discutir a resolução de um contrato, ou se é um treinador, eu vou olhar da perspectiva de quem é um profissional que tem uma especificidade na sua própria profissão, e enquanto que eu olho para o clube, eu também vejo a perspectiva de alguém que tem que ter uma certa estabilidade contratual, uma certa certeza jurídica naquilo que se passa. E outro exemplo, até dos ginásios. Se eu olho, por exemplo, aquela cláusula que as pessoas têm medo de se fidelizar durante um ano, digamos, a um ginásio, eu percebo a perspectiva do utente que diz, bom, eu fico forçado, fico coagido, fico agarrado um ano e se quiser sair antes tenho que pagar uma indemnização. Mas eu também vejo a perspectiva do outro lado, vejo a perspectiva do ginásio que precisa desse mesmo dinheiro porque há da fidelização, porque há dificuldade de retenção de clientes, é uma área em que há uma rotatividade, os clientes mudam muito e, portanto, o ginásio precisa desse dinheiro que vem das fidelizações para poder investir melhores serviços, mais serviços, melhores recursos humanos, benfeitorias, obras, etc. E, portanto, nós temos sempre a perspectiva, e eu visto sempre a camisola do meu cliente. E como as perspectivas são diferentes, não é difícil acreditarmos naquilo que estamos a fazer. Nessa área dos ginásios houve uma grande evolução, porque há uns anos atrás era assim à portuguesa, digamos assim, no desenrasque, agora há um conjunto de regras. É, sem dúvida, e a lei surgiu por isso. Aliás, surgiu na Madeira, curiosamente. Foi na região autónoma da Madeira que surgiu a primeira legislação sobre ginásios, em 96, quando eles se aperceberam que já havia muitas infraestruturas abertas ao público, não necessariamente licenciadas ou não necessariamente com as condições de segurança, de higiene, de saúde para o praticante, sem uma orientação técnica dos professores profissionais, e disseram, não, temos que ir enquadrar normativamente estas infraestruturas. Que é o contrário do que acontece normalmente com o direito do desporto, que é eu vou legislar para que se criem novas infraestruturas, por exemplo. Exatamente. E a partir daí tem evoluído de tal maneira que, a partir da altura, na altura passou-se a falar também dos health clubs, das academias, e agora fala-se do estúdio de pilates, Mas o direito é tão giro que, por exemplo, o yoga, ainda outro dia, estive num evento em que... Lá está, isso é que também a riqueza dos livros é que depois nos leva a tentar descobrir outras coisas. Perguntar-me, o yoga é desporto? Porque se fosse desporto, esta lei dos ginásios aplicava-se também a uma atividade de yoga no ginásio. Neste momento ainda não é considerado enquanto desporto. Tal. Uhum. E, enfim, tudo isto cada dia há sempre uma coisa nova para descobrir. Isso leva-me a outra pergunta que me enche de curiosidade. Tem já estruturado algum livro ou está a pensar... Estou, claramente. Eu acho que é viciante. É viciante e temos sempre um projeto novo. E sim, já está pensado. E podemos saber alguma coisa ou ainda não? Não é que seja uma coisa verdadeiramente, enfim, fora do comum. Acho que é a última vez mais que estou a pensar no mercado e vamos ver quando é que haverá condições para sair. Essa é a perspectiva interessante, porque procura sempre ter uma visão de algo que faça falta. Sem dúvida. Isso é excelente. Porque de outra forma é um exercício demasiado egoísta e isso não faz sentido. Não há muita gente a pensar assim, presumo. Eu não sei, uma vez ouvi o António Lobo Antunes a dizer que se não gostarem, paciência, ele percebe que gosta, não é? Com aquele ar ríspido dele, não é? Único, quase. Exatamente, mas eu tenho que gostar, eu tenho que escrever e tenho que dizer isto com estas palavras e se não gostarem, paciência. Pois. Feição. Exatamente, e quando ele escreve nós estamos a vê-lo, não é? Exatamente, é excelente. Eu gosto particularmente de António Lobo Antunes. Não querendo, enfim, não querendo literalmente são comparar. Diferentes, são a ideia áreas... de que é evidente que as pessoas, se o livro não está numa estante em que as pessoas não vão pegar nele, não faz sentido. No primeiro livro um amigo meu disse-me, olha, eu gostei imenso da primeira página, mas bocejei a seguir porque aquilo não me diz nada. E eu acredito sim, porque ele é arquiteto, mas temos que tentar transformar porque o direito existe por causa da sociedade. E, portanto, nós temos que mostrar à sociedade e desmistificar também a ideia de que as regras só servem para... Eu tenho alguns alunos que, quando acabam as aulas, dizem-me assim, espero nunca mais... Gostei imenso, ou não gostei, mas, enfim, se disserem que gostaram, disseram, mas espero que não tenha que o encontrar em breve, porque isso seria sinal de que eu ia precisar de um advogado. Vem o direito como uma coisa de, necessariamente, de conflito. Não é? Não, pode ser de investimento claro. na sua própria carreira, de criação de emprego... de melhores condições de segurança. Há várias vertentes úteis. Sem dúvida. Por isso é que existe e é o que é. De qualquer das formas, também fico aqui a pensar em termos desportivos. Qual é o seu clube? Porquê? Sou sportinguista, embora no direito
as coisas... Havia alguém que dizia que o direito do desporto é cinzento, não é? Sim, exatamente. Olha, isto é na Abreu Advogados, onde colaboro, e esta é a equipa de direito do desporto, portanto, somos muitos e é um investimento muito grande nesta área, em que houve a ideia do nosso coordenador, o Fernando Benha Gomes, está ali no meio, Abelnenses, todos nós nos vestimos com a camisola do nosso clube. Eu, não, o único sportinguista, não sou o único, não, somos 3 ali. Exato. E curiosamente à direita, na ponta direita, está um aluno que eu conheci em Espanha, num curso de Direito do Desporto que eu dei em Espanha, do Paraguai, e ele veio para cá. E também aprendemos, entretanto ele agora criou uma empresa, já não está em Portugal, e tudo isto cria sempre relações profissionais e académicas e também pessoais, porque quando vamos aos países temos sempre um elo de ligação. Mas isto foi a equipa de Direito do Desporto a vestir a camisola, literalmente. Vai muitas vezes a Alvalade, eu já ouvi uma vez, mas... É verdade, há algum tempo. Há algum tempo, mas vai com frequência a ver os jogos do Sporting? Já fui mais, confesso que já fui mais. Na altura em que estive no Governo, fui várias vezes por título oficial, mas gostava de manter algum distanciamento e, portanto, como adepto, não. E a partir dessa altura diminuiu um pouco E confesso que houve alguns momentos também de algum desencanto e, portanto, mas sempre que posso, e tenho um filho sportinguista também, e gosto também que ele não perca de maneira nenhuma esse gosto e que o Leão esteja lá presente. Mas, do ponto de vista... É apaixonante, já fui mais apaixonado, mas consigo separar perfeitamente as águas, da parte profissional e da parte... Claro. E consegue ir ver outras modalidades? Ou normalmente o futebol é que... Não, eu gosto muito das outras modalidades. Confesso que ainda não fui ao pavilhão João Rocha. Vale a pena visitar. Dizem que tem uma acústica fantástica, que tem um ambiente fenomenal. Vi muitas coisas para a televisão, também pela Sporting TV. Claro. Mas gosto imenso de outras modalidades. Aliás... Até na minha atividade profissional, trabalho com muitas modalidades distintas. Há algumas federações desportivas, outras que ainda nem são federações, modalidades às vezes também assim pouco faladas, e gosto muito do ecletismo e tudo começou efetivamente com os Jogos Olímpicos. Portanto, gosto imenso de ver diversas modalidades. Eu próprio pratiquei ténis como federado, quando era novo. Embora baixinho, o voleibol no desporto escolar, gosto imenso de outras modalidades. Claro que o futebol tem... Outro encanto. Tem um encanto incrível, mas... Outra emoção. As modalidades também são apaixonantes. Olha, uma das recordações que eu tenho, devo ao Sporting, era ir com o meu pai no Algarve, que eu cresci no Algarve, ver o Cross das Amendoeiras em Flor. Sim, sim. Também com o Ezequiel Canário, o Fernando Mamed, os Castro um bocadinho mais tarde. E emocionar, aquilo dava-me pica. Ver a listada. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E com bons resultados, porque... Muito bons, o atletismo... campeões europeus. Mas não só, hóquei em patins... Hóquei em patins gosto, mas nunca vi ao vivo, do Sporting nunca vi ao vivo, mas lembro perfeitamente da equipa do Livramento. Sim. E de uma equipa em que nós fomos campeões, o Trindade, penso que se chamava assim, fomos campeões e a equipa no ano a seguir não competiu. Fiquei com um desgosto grande porque... Já não éramos campeões há algum tempo e fomos campeões naquele ano em hóquei e no ano a seguir deixou de haver hóquei. Bom, agora temos hóquei e fomos campeões também. Aliás, nas 4 principais modalidades, e eu espero que isso também traga mais público ao pavilhão João Rocha, que tem todas as condições para receber e bem receber quem quer. E é um orgulho do Sporting ter esses resultados das modalidades. Sem dúvida. É uma obra emblemática. A infância já era sportinguista? Sim, sim. Como é que foi? Foi uma infância tranquila, feliz? Muito tranquila, muito feliz e sempre a vibrar. Eu sempre gostei imenso de futebol e de ler jornais desportivos, porque eu tenho algumas fotografias a ler o Offside. Já não é disto? A Gazeta dos Desportos. Ainda apanhei outro dia uma do Norte Desportivo, quando o Rui Águas mudou para o Porto. Para o Porto. Eu já gostava muito de ler os jornais desportivos, fazia campeonatos com caricas, jogava sempre com os amigos na rua, sempre gostei muito do futebol. E fazer coleções de cromos, etc. E, portanto, foi sempre muito espontâneo, mas acho que não há uma criança que... E naquela altura jogava-se na rua. Não, acho que não há uma criança. Estamos a ver aqui com a Madonna, também era fã da Madonna. Vocês perguntaram-me coisa... Eu não tenho muitas fotografias alusivas mas ali está uma equipa que me marcou. Tem ali o Vitor Damas do lado esquerdo, mas a equipa que estará... E está o Jimmy Connors, que lá está o ténis também. Mas está a Madonna, claro, que também na altura todos nós gostávamos da Madonna.
Ainda gosto, mas não da mesma maneira. E aquela equipa, salvo erro, foi a equipa que ganhou 81-82, que foi em que tinham jogadores que eu ainda hoje tenho, o Rui Jordão, não é? O Manel Fernandes, o Més Jaros na baliza. Havia vários jogadores que eu tinha, o Zezinho, defesa central. Era uma equipa... O Arthur, não sei se já estava. O Arthur já não estava. Não estava. Nem o Fraguito. O Fraguito também já não. Muito bem. Mas essa equipa e aquele estádio tinha uma mística muito especial. O estádio ainda com o peão antigo. Eu ia para o Topo Sul muitas vezes ver os jogos. Onde estava mais... Onde estavam algumas claques. As claques e... O ambiente era os mais jovens gostavam de ir para ali. A partir da altura, já na universidade, ia com os colegas do Pio XII, onde eu estava a morar, e íamos para uma outra zona do... E nunca mais me esqueço dessa zona porque me lembro sempre do 6-3, naquela zona em particular. Uma má recordação. Uma má recordação. Mas a seguir fomos para a Queima das Fitas. Por isso é que também me lembro dessa noite. Choveu muito. Sim. E depois fomos para a Queima das Fitas afogar as mágoas, digamos assim. Mas sim, aquele estádio tinha uma mística que eu acho que este não tem. Aliás, os estádios modernos, em geral, não têm a mesma mística. Eu sou de Faro e o São Luís, o estádio de São Luís... Está quase abandonado. Mas agora o Farense regressou à segunda e aquele estádio ainda tem qualquer coisa de mística. Passa o hino e nós recordo-me quando ia com o meu avô ver os jogos lá. Depois esqueci-me dessa parte. O futebol também foi o meu avô que era engraçado porque era aquela altura em que via o meu avô chegar com o seu chapéu e com a sua almofada. E depois aquela coisa de venderem pinhão e das pessoas estarem com um prego a abrir o pinhão. Portanto, as condições de segurança... Na altura não era necessário ter tanta preocupação. Foi possível, numa vez contra o Benfica, ver o Silvino na baliza e atrás levaram um frango mesmo para pôr atrás da baliza, coisas que agora já não acontecem. Não acontece. E temos que ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo. Terminamos assim e na próxima semana com outro convidado cá estaremos com as Conversas na Lua. Obrigado por ter estado desse lado.